Olá a todos, meu nome é Victor. Esse é um projeto de uma estação climática para coleta e análise de dados meteorológicos, para a disciplina de Projeto Integrador 1, na Universidade Federal de Santa Catarina, campus de Joinville. O projeto ele é feito para democratizar a coleta de dados, uh, fazendo design de um hardware e um software para ser largamente implantado pelas pessoas para realizar essa coleta. Ele é feito com materiais disponíveis, fácil construção e implantação, incluindo peças impressas em 3D e facilmente encontradas em lojas de hardware. Ele é todo feito em código livre e aberto. As variáveis primárias que ele mede são velocidade do vento e temperatura. E no final é feita uma análise comparativa com dados de estações climáticas próximas para avaliar a eficácia desse projeto. Trabalhos relacionados. No artigo que acompanha esse trabalho, é citado esse artigo aí, Big Sensor Data Applications in Urban Environments, que ele faz um review de vários artigos e tenta discutir sobre as tendências da indústria e para onde precisamos focar melhor nossos esforços. Então ele fala bastante sobre grande quantidade de dados, em quase tempo real, redundância de dados, que está muito na veia do que esse trabalho realiza. Aqui está um outro artigo, que ele é um sistema de aquisição de dados para radiação solar, utilizando um microcontrolador. A desvantagem desse projeto aqui é que ele precisa de um computador próximo ao dispositivo para baixar os dados. Então você precisa ir até o local de implantação para conseguir retirar os dados. No projeto apresentado aqui, basta ter uma conexão de internet que os dados são publicados em tempo real. Aqui a mesma coisa, outro artigo que realiza uma função muito similar, porém com a mesma falha. Você precisa ir até o local para extrair os dados. Então, a calibração do anemômetro ela é feita por um procedimento chamado MESNET. Ele é bem difícil, ele precisa de um túnel de vento que é caro, é menos especializado. Porém, foram feitos vários testes na literatura e vários valores para as constantes dessa equação que relaciona a velocidade de vento com a rotação do anemômetro, e foram escolhidos valores padrão desses testes para a implantação desse dispositivo. Assim podemos ter uma estimativa boa da velocidade do vento. Outra parte importante desse projeto é o protocolo MQTT, que é utilizado para a comunicação entre o servidor central e os dispositivos. Ele é um protocolo de mensageria, ele é leve, ele é bem utilizado para aplicações embarcadas, ele é de código aberto e livre, que é importante também. Ele roda em cima do protocolo TCP/IP, e ele funciona de uma maneira que existem tópicos, você publica mensagens nesses tópicos e você escuta mensagens nesses tópicos. E a responsabilidade de distribuir essas mensagens é do mensageiro, né, do broker central. Outro protocolo importante utilizado nesse trabalho é o protocolo OneWire, que é utilizado para a comunicação do microcontrolador com o sensor de temperatura digital. O legal dele é que ele pode utilizar de 2 a 3 fios, 2 se o sensor tiver um capacitor interno, bastando o data e ground, mas nesse caso são utilizados 3, que os sensores tendem a ser mais baratos. Ele pode ter um master, vários slaves, e ele é similar ao I2C, só que ele tem uma capacidade de dados, uma taxa de dados mais baixa e um alcance maior. Hardware. Então, essa é a construção geral do hardware.
A gente tem microcontrolador com capacidades Wi-Fi, que é o ESP32, um sensor Hall 3144E, bem comum de ser encontrado, e um sensor de temperatura DS18B20, também bem comum de ser encontrado. A ideia é que o eixo com os copos gira conforme o vento, tem um ímã acoplado nesse eixo e o sensor Hall detecta as rotações desse eixo. Cápsula e eixo. Então, essa é a foto do projeto, né? Os copos, o suporte para os copos, o suporte do eixo, o suporte para o ímã, o invólucro externo e a tampa foram todos impressos em 3D, modelados e impressos em 3D. Os arquivos estão incluídos. Os parafusos, porcas, rolamentos, o eixo em si foram encontrados numa loja de parafusos de porcas e hardware em geral. É bem simples de ser encontrado, o que era o objetivo desse trabalho mesmo. Aqui está o modelo CAD feito do trabalho, foi feito no Fusion 360, então arquivos incluídos também. Então dá pra gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo dentro da caixa, né? A primeira parte é sem a caixa, embaixo uma vez superior com a caixa. Software. Então, essa é a arquitetura geral do software. A gente tem os dispositivos que publicam um tópico MQTT e um servidor central que tem um broker MQTT para mensageria, um worker que vai se inscrever nesses tópicos e salvar as mensagens num banco de dados, e o Grafana para ler esse banco de dados e mostrar para a gente o que está acontecendo. Todos esses serviços são isolados com Docker, e utilizando Docker Compose para subir a arquitetura inteira. Isso provê para a gente bastante isolamento, gerenciamento de dependências, fica bem mais fácil de implantar. O Docker ali ele tem várias vantagens. O primeiro container é o rodando no servidor Mosquito, que é um servidor de MQTT de código aberto e livre. É um protocolo de comunicação, para falar sobre ele, mas ele roda em cima do TCP/IP, é leve, projetado para pouca banda, tem essa ideia de publish subscribe, né? Então esse é o primeiro container da arquitetura. O segundo é um simples worker em Python, que ele vai usar um cliente MQTT para subscrever nos tópicos e salvar no banco de dados. O terceiro é uma instância do Grafana que se conecta a esse banco e mostra os dados conforme os dashboards configurados. Aqui a gente tem uma ideia de como está configurado os dashboards. Esses são realmente os dashboards do projeto, de temperatura e velocidade de vento e temperatura. Aqui agora a gente vai para os métodos de análise, né? Que depois de quase um mês coletando dados desse experimento e depois de ter adquirido os dados dessa entidade externa, das estações próximas, a gente realmente pode executar essa análise. A primeira métrica foi a média do erro absoluto, né? Ela simplesmente mede a diferença entre as duas séries, é uma métrica bem simples de ser realizada. Você simplesmente pega ponto a ponto, subtrai os valores, tira o valor absoluto e calcula a média, né? Ela vai dar aí um valor de erro pra gente. A segunda, que é um pouco mais rigorosa, é as correlações. É uma associação estatística entre duas variáveis. Nós temos três técnicas, a de Pearson, Spearman e Kendall. A de Pearson mede essa associação linear. A de Spearman se a associação é monotônica, ou seja, se ela só cresce ou só decresce, que é uma generalização de Pearson. E a de Kendall, que ela verifica se é ordinal, que é mais uma generalização em cima da de Spearman, então seria mais geral. Aqui temos uma imagem ilustrativa, e aqui a gente chega no método ANOVA, né? Que ele é análise de variância, então você vai olhar vários grupos de análise, você vai pegar a média e a variância deles e você faz um cálculo para determinar qual a probabilidade de que esses grupos são iguais, na verdade, né?
Então você faz ali algo similar a um teste P, teste T, né, que chama teste P. Então, se isso for estatisticamente significante, ou seja, menor do que 0,05, quer dizer que realmente há uma diferença entre seus grupos. Se ele for maior do que 0,05, pode ser por chance que haja uma diferença, né? Então, o que a gente está querendo aqui é que esse valor ele dê mais alto, porque a gente quer que exista uma diferença entre os dados, porque são três localizações diferentes, os dados foram capturados daqui da Praia Brava, numa estação externa de Itajaí e numa estação externa de Luiz Alves. Logo a gente vai ver nos resultados. Então, se os valores forem altos, a gente pode identificar que realmente teve uma similaridade entre os dados. Agora que eu posso mostrar um pouco do experimento, esse tempo todo o experimento estava aqui do meu lado rodando, e esses são os logs, né? Aqui a gente pode ver ele gravando todos os logs aqui, mais ou menos 31 graus, está bem quente aqui, e sem vento porque estou dentro de um quarto. Aqui eu vou acoplar um vídeo do experimento sendo mostrado. Ele funcionando. Se eu vier aqui e começar a girar as espátulas, a gente consegue ver logo que o valor de velocidade do vento começa a aumentar. Então, vendo isso, a gente pode dar uma olhada no dashboard do Grafana. Vamos atualizar ele aqui. Então aqui a gente consegue ver certinho, né? Aqui eu acabei de dar a girada, ele gravando a temperatura e velocidade do vento. Tudo sendo executado na nossa máquina local. Voltando para cá, a gente pode ir para os resultados. Esses são os dados coletados ao longo do período do dia 7 de janeiro ao dia 25 de janeiro para a temperatura e velocidade do vento. Os dados coletados do AgroConnect para Itajaí e Luiz Alves somente forneciam temperatura mínima, média e máxima. Então foi feito aí um cálculo para gerar esses dados a partir dos dados instantâneos coletados, e essa é a comparação entre eles. Em Itajaí está bem próximo, já que a distância é menor. Em Luiz Alves também está bem próximo, a distância é um pouquinho maior, mas ainda bem próximo. E aqui a velocidade do vento com Luiz Alves. Não tem a de Itajaí porque a estação de Itajaí ela não coleta esse dado. Aqui a gente pode ver uma discrepância um pouco maior. Então, depois de tirar as correlações, a gente vê que para a temperatura com Itajaí as correlações são bem altas e o erro médio é bem baixo. Então, há uma diferença, claro, como já foi citado, que são locais diferentes, mas a correlação é alta, já que ao longo do tempo o clima não varia muito entre essas duas regiões, dada a distância. A mesma coisa com Luiz Alves, exceto pelo vento. Isso, a ideia, a hipótese é que há resistência mecânica significante no eixo do dispositivo apresentado aqui, então isso acaba não detectando as brisas mais fracas e dando essa discrepância nos dados. Aqui está o box plot dos dados coletados, a gente consegue ver, né, que a similaridade entre as temperaturas e a diferença entre as velocidades do vento, né? Aqui são os valores P para cada variável medida, né?
indicando a probabilidade de que elas são diferentes. Então a gente vê que a temperatura máxima tem um valor P relativamente alto, então são bem próximas, porém há diferença, né? Já que são dois locais diferentes. Já os outros valores, por serem dois locais diferentes, já tem um valor um pouco menor, mostrando uma diferença um pouco maior. Enfim, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado a todos, aí tá meu contato e tchau, tchau.